Pessoal, boa noite. Eu queria já iniciar pedindo desculpa para vocês que a minha voz está um pouquinho estranha. Eu vou falar um pouquinho mais baixo hoje, porque eu tô bem ruim da garganta. E aí eu vou falar um pouquinho mais baixo, mais compassado. E se vocês não estiverem me ouvindo, pede para eu repetir que eu falo novamente, ok? Certo. Vamos lá. Sexta-feira eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os sinais vitais. Todo mundo fez. Sim, E aí, o que vocês acharam sobre quais são, né? E o que são os sinais vitais aí? Quantos são, né? eu acho que é 3. Alguém acha que é uma quantidade diferente? São 4. 4. 4. Ok, então vamos lá iniciar. Gente, sinais vitais, né, são aqueles aí que vão dizer qualquer alteração que nós podemos apresentar aí na nossa função corporal, né? Então, se essas funções do nosso corpo se desviam do normal, né, esses sinais aí vão indicar, né, que a gente precisa ser observado, né, para poder identificar qual é a causa dessa alteração, tá? E nos centros diagnósticos, no CD, né, a gente vai receber aí diversos clientes com várias patologias, né, que vão acompanhar aí a evolução dos casos, né, que podem oscilar aí a questão desses sinais vitais, né. Então, muitos pacientes podem apresentar aí as alterações fisiológicas, né, durante aí a permanência no CD. E aí, por várias vezes vai ser, né, acompanhado aí a questão desses sinais, tá? Então, eu passei a pesquisa para vocês já terem uma noção do que são, quais são, tá? E os principais, né, os rotineiros, são esses 4 aí, tá? Pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura corporal, tá? Na aula passada a gente falou sobre os cuidados que a gente tem que ter no centro de diagnóstico, certo? Esses cuidados também são levados aí, né, quando a gente está lidando com o paciente, até mesmo quando não estamos lidando com materiais perfurocortantes, tá? Então, quando a gente vai atender um paciente, até mesmo para aferir aí a questão da pressão arterial, para ver a frequência respiratória, a gente tem que estar de máscara, né? Procura utilizar aí luvas, dependendo da situação do paciente também, tá? Então, cuidado também é sempre muito importante, até mesmo para aferir, né? Ou verificar os sinais vitais dos nossos pacientes. Então, o primeiro aí, a pressão arterial, vai ver aí a questão da tensão que o nosso sangue está exercendo na parede das nossas artérias, né? Então, a pressão arterial, ela vai depender aí de vários fatores para a questão da manutenção dela. A resistência periférica, o volume de sangue no corpo, a viscosidade do nosso sangue, né? Então, a questão da pressão arterial vai depender de tudo isso daí, tá? A gente tem aí uns costumes, né? Quem tem aí a sorte de ter os mais antigos, né, por perto, a gente vê alguns comentários assim que, tem que afinar o sangue, né? Alguns comentários assim. Mas aí não tá completamente errado, né? O sangue ele varia aí nessas características também, né? Às vezes a pessoa quando tá aí precisando, né, de transfusão sanguínea, por exemplo, é a quantidade de sangue que está abaixo, né, do correto aí, do adequado.
tá? A viscosidade sanguínea, ela tem o seu ponto aí ideal também, não pode estar falando em termos não técnicos aqui, não pode estar muito grosso, vamos dizer assim, né? Nem muito fino, tem que estar num ponto ideal, tá? E aí, quando a gente vai ver a questão de pressão arterial, a gente fala que vai aferir a pressão, tá? E a gente tem aí a questão da pressão máxima, né? Que é a sistólica, que é a força maior que vai ser exercida aí, e a mínima, que a gente também pode chamar de diastólica, tá? Então, a gente tem aí pressão máxima, sistólica, e a mínima, diastólica, tá? A pressão arterial a gente também pode abreviar aí como PA, tá? E ela pode variar ao longo do dia, tá? Então, assim, quando a gente tá correndo, por exemplo, a gente tá com a temperatura, né, mais elevada, o corpo esquenta, né, os batimentos cardíacos aceleram, então a nossa pressão aí vai aumentar, certo? Quando a gente acorda, o nosso corpo estava em repouso, né, então ela vai estar aí mais amena. Então, outros fatores que podem alterar aí a pressão arterial pode ser a ansiedade, o estresse, o medo, né? Até mesmo a ingestão de alimentos. Então, tudo isso pode afetar aí na hora de aferir a pressão arterial, tá? Opa. Aí aqui a gente tem uma tabelinha de classificação da pressão arterial, aonde a gente tem aí uma pressão arterial classificada como ótima até a hipertensão no estágio 3. Mas eu já quero deixar claro que não se assuste se a sua pressão, toda vez que você aferir, não está aí dentro do quadro de ótima ou normal. A pressão arterial, ela vai variar de um paciente para o outro. O que pode ser sempre normal para mim, pode não ser o sempre normal para o Vinícius, ou o sempre normal para o Ciliane. Então, isso aí também tem que ser levado em consideração. Mas, né, na grande maioria dos casos aí, uma pressão arterial considerada ótima é essa daí de 120 a 80. Como que a gente fala isso? 12 por 8. Anormal, 13 por 8. Limítrofe, 13 por 8,5, né? E vai fazendo essa oscilação. Aí a gente vem para esses nomezinhos diferentes aí que a gente às vezes não sabe o que é. Quando a gente vai para esse nome aí, hipertensão. Hiper significa grande, né? Está aumentando. Então, quando a gente está em hipertensão no estágio 1, significa que está subindo, né? Que está acima do adequado. Então, se encaixa aí em hipertensão estágio 1, quando a pressão sistólica já está aí na base dos 14 e a diastólica na base dos 9, tá? Hipertensão estágio 2, a sistólica está aí na casa dos 16 e a diastólica na base dos 10. E a hipertensão estágio 3 é bem avançada, né? Onde a gente tem a pressão sistólica 18 e a diastólica 11. Então, sempre mantenham na mente de vocês aí esses nomezinhos de hiper e hipo também. Às vezes a gente vai ter que lidar com os nomezinhos que tem aí o começo com hipo. Então, sempre que a gente vê hipo, a gente tá falando de baixo, tá? E hiper, a gente tá falando de alto, de aumento, de super. Ok? Entenderam? Sim. Pessoal, eu vou tentar ser mais breve hoje, que tá queimando minha garganta. E a gente vai ter uma aula de revisão ainda, tá bom? Vamos lá. Aí, ó, como eu tava falando pra vocês
sobre as terminologias, né? A hipotensão é quando a pressão arterial está abaixo do normal. Quando a gente tem hipertensão arterial, a gente está com a pressão arterial acima do normal. E quando a gente vai dizer aí que está normotenso, é que a gente está dentro dos padrões, tá? Porque a nossa pressão arterial aí está dentro dos padrões aí considerados normais. E a gente tem mais um quadro, né, de valores normais de frequência cardíaca por idade, de um recém-nascido para a segunda infância e adolescência e de um adulto, tá? Aí nós temos uma outra tabela sobre como preparar o paciente aí para fazer, né, medir a pressão arterial, aferir a pressão arterial. Então, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, professor, eu vou ter que fazer esse tipo de atendimento com os meus pacientes? Não é um atributo aí do técnico em radiologia. Mas quando vocês tiverem aí a disciplina de primeiros socorros, nas aulas práticas, vocês vão ver aí também um pouquinho, a aula prática que era pra gente ter nessa disciplina, eu vou jogar lá para primeiros socorros para vocês aprenderem a aferir pressão também, tá? Então, vocês vão ver também para ter uma noção, caso precisem algum dia, tá bom? Mas não é um atributo aí que está dentro das funções de vocês, tá? Mas caso precise, o que a gente precisa fazer com o paciente aí antes de fazer esse procedimento? O nosso paciente precisa estar em repouso. Então, quando ele chega, né, ele não pode ficar agitado. Lembra que a gente falou que a pressão arterial pode variar de acordo, né, com alguns aspectos aí? Então, o paciente não pode ter feito atividade física, né? Ele tem que ficar calminho, sentadinho lá, sem se movimentar muito, sem se agitar, de 5 a 15 minutos, tá? Evitar estar de bexiga cheia. De novo, ó, não fazer os exercícios antes de ser aferida a pressão. Não ter ingerido bebida alcoólica, café ou alimentos, né? E não fumar 30 minutos antes, porque tudo isso vai alterar a pressão arterial e pode nos dar aí resultados alterados que não vão bater aí com a pressão arterial normal do paciente, né? Por quê? Café vai alterar aí, vai aumentar a pressão arterial, né? Os componentes do cigarro, alguns alimentos, alguns componentes das bebidas alcoólicas, dependendo de qual for. Então, tudo isso vai trazer resultados diferentes daquele que geralmente a pressão arterial daquele paciente vai estar durante a maioria do dia, tá? Quando o paciente estiver lá sentadinho para a gente poder aferir a pressão, o paciente não pode estar com as pernas cruzadas, né? Assim, prendendo uma perna na outra, tá? O paciente tem que estar sentadinho, recostado na cadeira, relaxado, sem prender a circulação em nenhuma parte do corpo, tá? Aí, geralmente, a pressão arterial ela pode ser aferida aí, né, nos 2 braços, até mesmo na perna, mas é mais comum, né, as bibliografias trazem pra gente aí, que é mais comum fazer aí essa aferição no braço esquerdo, tá? E aí a gente tenta levantar aí a blusa do paciente se tiver, né, se for mais compridinha, né, e colocar o manguito. Vocês sabem qual é o aparelho, né, de aferir pressão? O esfigmomamômetro. Sabem qual é? Conhecem? Ou não? Sim. Ok. Então, aí a gente posiciona o braço na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima,
E enquanto a gente está aferindo a pressão do paciente, a gente pede para que o paciente, né, não fique falando, fique respirando normalmente, sentar com as pernas cruzadas, que é para o sangue, né, circular tranquilamente aí por todas as partes do nosso corpo e sair uma medida certinha, tá? Quais são os procedimentos que a gente faz enquanto profissional para iniciar, né? A gente lava a mão, mede a circunferência do braço do paciente aí, do cliente, mas não é pegar uma fita métrica e ir lá medir, né? A gente vai meio que abrir, né? E vai colocar lá no braço do paciente, no tamanho adequado para ele. Deixa uma folguinha, porque a gente vai inflar, né? Para poder prender um pouquinho da circulação, então tem que deixar um pouquinho folgada na hora de prender, para poder, quando a gente inflar, ter espaço. Centraliza aí a parte compressiva do manguito na artéria braquial, na veia, onde a gente vai aprender melhor em anatomia, né, as partes do corpo. E aí a gente vai tentar, isso aí vocês vão ver na prática, a gente vai inflar. Enquanto a gente escutar o batimento, né, o sangue correndo pelas veias, a gente tá escutando, chega uma hora que a gente vai parar de escutar, né? E aí a gente vai soltando e volta a escutar novamente. Isso daí é que vai ser medida a pressão sistólica e a diastólica, tá? Mas daí vocês vão pegar direitinho na prática. Aí aqui novamente é o que eu acabei de explicar para vocês, né? Que o primeiro som vai determinar a pressão sistólica e o último que você escutar vai ser a pressão diastólica, tá? Se você não conseguir aferir, né, identificar aí qual foi o primeiro som do sangue, né, correndo aí na veia, e o último som, precisa fazer o procedimento novamente, você não pode simplesmente fazer tudo de novo no mesmo momento. A gente espera aí pelo menos uns 2 minutinhos antes de aferir novamente, tá? Aí nós temos outras terminologias, tá? Bradicardia, que é uma frequência cardíaca abaixo do normal. Taquicardia, uma frequência cardíaca acima do normal, coração batendo acelerado. Normocardia, que é quando tá tudo ok, tá batendo normal. Pulso cheio, que é a sensação forte quando a gente palpa aí o pulso do paciente. Pulso filiforme, que é um pulso fino, quase a gente não sente aí a circulação do sangue. O rítmico, né, que é o intervalo de tempo dos batimentos do nosso coração igual. Então, bateu uma vez, a gente escutou o coração batendo uma vez, tem um intervalo, por exemplo, de 1 segundo. Aí bate de novo. Bate de novo. Bate de novo. É rítmico. O arrítmico é que o intervalo entre os batimentos não é igual. Por exemplo, bateu o coração, deu 1 segundo, bateu de novo, aí deu 2 segundos, aí bate de novo. Aí deu 1,5, aí bate de novo. Não tá igual a questão dos batimentos cardíacos entre um e outro. Conseguiram compreender essa questão de rítmico e arrítmico? Sim. Então vamos lá. Que é essa questão de frequência cardíaca. O que é, né, essa frequência cardíaca? É a questão, né, da contração do nosso coração, desse volume de sangue que é lançado aí para as artérias, né? Então, a frequência cardíaca é esse batimento aí, né, esse pulso que o coração vai fazer, tá? Nosso coração fica batendo aí todo tempo, toda hora. E como eu tava falando para vocês, né, tem essa questão aí de ser rítmica ou arrítmica, né? Normalmente a gente usa aí o pulso radial, braquial ou carotídeo para poder verificar a frequência cardíaca. Como que é isso?
Quando uma pessoa desmaia, acontece um acidente, alguma coisinha assim. A gente vai direto com os dedinhos lá no pescoço da pessoa, por exemplo. Pra ver o quê? Se tá tendo, né, frequência cardíaca, se o coração está batendo, se a gente consegue sentir a pulsação do coração, né? Então a gente pode ver isso aí em 3 lugares diferentes, tá? No braço aí, no pescocinho, né, na perna, aonde passa a artéria, tá? Qual é o procedimento para poder fazer isso daí? De novo, o paciente sempre tem que estar relaxado, né, em posição confortável, com o braço apoiado, né, a palma da mão para baixo. A gente sempre vai ver isso daí com os 2 dedos, o médio e o indicador, né? A artéria radial é aquela que a gente vê lá no punho. A gente comprime contra o osso, né, do nosso pulso, que vocês também vão ver melhor em anatomia, os ossos e tudo mais. E a gente consegue verificar se o pulso está regular ou irregular. A gente consegue sentir aí a pulsação, tá? Outra coisinha que outro sinal que a gente vai ver aí, né, verificar nos nossos pacientes se está normal ou não. A respiração, né? A respiração aí nada mais é do que a troca de gases nos alvéolos. O que é alvéolo? É a parte lá dentro do nosso pulmão, aonde vai fazer essa troca, né? A gente estuda em ciências no colégio, biologia no ensino médio, que a respiração é a troca do oxigênio com gás gasoso, com gás carbônico. Então essa troca acontece lá nos alvéolos, né? Se vocês pesquisarem na internet lá os alvéolos, desenhado parece uns caixinhos de uva, né? Então o oxigênio e o gás carbônico eles são trocados lá nos alvéolos, né? E faz a realização aí da respiração. O pulmão se enche e depois que a gente respira o oxigênio, o pulmão enche, ocorre essa troca lá nos alvéolos do oxigênio entrando e o pulmão vai murchar, vamos dizer assim, né? Porque é o ar saindo, o gás carbônico saindo do nosso corpo, tá? A frequência respiratória, a gente dá aí a terminologia FR, né? É mais fidedigna, ou seja, ela é mais verídica, a gente consegue ter mais certeza dela quando o nosso paciente não percebe que está sendo avaliado. Como assim? Se eu disser para você que estou prestando atenção na sua respiração, bem provável que você comece a prestar atenção nela também e aí você comece a ficar com a sua respiração toda descompassada. Vocês já prestaram atenção nisso? Verdade. Começa a prestar atenção na tua respiração. Agora, tá respirando, aí tu fica prestando atenção. Tem hora que tu vai se perder e vai dá uma confusão na tua cabeça. Aí tu perde o ar, é uma atrapalhada só. Então, qual é o momento certo para você fazer isso? Enquanto você tá preparando o paciente para poder estar fazendo um outro procedimento, você fica prestando atenção no seu paciente. Se ele tá com a respiração mais ofegante, se tá com a respiração mais cansada, mais demorada, sem falar para ele que você está fazendo, né, essa avaliação da respiração dele, né? Sem dizer para ele, tô prestando atenção como é que tá a sua respiração agora, sua frequência respiratória, que aí vai desandar tudo. Então você faz essa avaliação enquanto você estiver fazendo outra, que aí a resposta é melhor, tá? Aí a gente tem um quadrinho, né, de valores normais de frequência respiratória, aonde a gente tem que de um recém-nascido
é bem mais rápida do que de um adulto. Quem tiver neném em casa, criança, pode perceber que a respiração da criança é bem mais rapidinha do que a de um adulto, né? Às vezes, o bebê dormindo, a criancinha dormindo, a gente fica prestando atenção, a barriguinha fica levantando e abaixando bem rapidinho, porque a respiração é mais rápida, né? A frequência respiratória é mais rápida de um recém-nascido, de um bebê aí, do que comparada, né, a de um adulto, do que a nossa, tá bom? E quais são as terminologias aí pra gente, enquanto tá verificando a frequência respiratória? A gente tem a bradipneia, né, que é a frequência respiratória que está abaixo do normal. A gente tem a taquipneia, que é a frequência respiratória que está acima do normal. A dispneia, que é aquele paciente que está com dificuldade respiratória. A ortopneia, que é a dificuldade, né, da respiração, e aí a respiração vai ser facilitada quando o paciente estiver em pé. Quando ele está deitado, ele fica com a respiração em dificuldade, tá? A apneia é quando nós estamos na ausência de respiração. Então, eu prendi a respiração, eu estou fazendo apneia. Quem gosta de nadar já entendeu aí essa terminologia, né? E o eupneico é a frequência respiratória normal, tá? Todo mundo entendeu isso aí? De boa, né? Sim. Os procedimentos aí de novo, né? O paciente sentadinho, posição confortável, né? Você fica, enquanto você tá verificando o pulso do paciente, você não fala que está prestando atenção também na frequência respiratória do paciente. E enquanto você tá lá, né, vendo a questão do pulso do paciente, você também fica olhando para o movimento do tórax do paciente, né? E aí você fica contando aí que em 60 segundos, né, quantas vezes o tórax do paciente vai se expandir e vai, né, relaxar. E aí nós temos também a temperatura, né, mais um sinal vital aí que a gente pode estar analisando nos nossos pacientes. A temperatura vem a ser o último que a gente analisa, que a temperatura é a energia que é liberada aí por reações químicas que acontecem nas células do nosso corpo, né? Então, o que acontece? Questão de temperatura é aquela coisa. Quanto maior a temperatura, quanto maior for o número, né, mais quente. Então, a pessoa vai estar com febre, febril, né? Quanto menor o número, a pessoa vai estar aí mais fria, vamos dizer assim, é que nem no ar-condicionado, tá? E aí nós temos uma variação, a gente pode ver a questão da temperatura, né, em lugares diferentes. A gente pode ver aí por via axilar, que é debaixo do braço, é a mais comum. A gente pode ver aí oral, né, na boca, ou por via retal, tá? E dependendo da região onde a gente vai ver aí, né, essa questão desse sinal vital, vai variar aí também os dados que estão considerados em normal, tá? Nessa tabelinha vocês têm aí. Na axilar, de 35,8 a 36 ainda tá, né, de boa, a pessoa tá normal, até 37, de 35,8 até 37 a temperatura tá normal. Quando a gente vai para a via oral, passa de 37, né, de 30, até 37,4 ainda tá de boa. E em via retal é de 37 a 38 que a temperatura tá tranquila, ok? Essa tabela aí
é de acordo com a região que a gente vai analisar e são os dados normais, tá? Se tiver entre esse primeiro número e o segundo número, está normal, ok? Todo mundo entendeu? Yes. A verificação aí axilar debaixo do braço, ela só vai estar contraindicada, ou seja, não vai ser legal a gente fazer quando o paciente estiver em caso de queimadura de tórax, né? Ou quando o paciente estiver com alguma fratura no membro superior, alguma coisa aí que pode alterar essa temperatura local. Aí é melhor a gente fazer de outro modo, o oral ou o retal, tá? Aí nós temos as terminologias. No caso da temperatura, a gente tem duas: febre e hipotermia. A febre, todo mundo conhece, é quando a temperatura está acima do normal. Então, quando eu falo acima do normal, é quando o número, né, está mais alto, maior aí. Então, o corpo está mais quente. E a hipotermia, lembra que a gente estava falando de terminologias de hipo e hiper? O hipo vem falando de baixo, né? Então, a hipotermia, a temperatura vai estar abaixo do normal. Então, não vai estar quente, pelo contrário, o paciente vai estar aí, né, precisando ser aquecido, porque está frio, tá? E quais são os procedimentos feitos aí para poder iniciar a verificação desse sinal vital, né? Primeira coisa que tá em todos os procedimentos aí é a lavagem das mãos, limpar o termômetro com álcool 70. Lembra que na primeira aula a gente falou sobre os artigos, os objetos, que a gente tem que como que a gente faz aí a limpeza, esterilização, esse tipo de processo aí. E o termômetro estava dentro dos artigos aí não críticos, que a gente poderia utilizar somente um álcool, né? E já utilizar em outro paciente. Olha só, a gente limpa com álcool, porque a gente pode ter utilizado em outro paciente, né? Seca a axila do nosso cliente com papel toalha, coloca o termômetro e abaixa o braço do paciente e mantém lá por 3 minutinhos, né? Pra ou aquecer, né? Na verdade, até e medir a temperatura do nosso cliente. Tudo bem? Sim. Então, esses são os sinais vitais, tá? Todos eles, vocês não vão ter função direta, né? De chegar a paciente, chegar cliente numa unidade, no centro de diagnóstico, vocês terem que fazer aí essas aferições, né? E ter que colocar esses dados em algum lugar, isso não é função de vocês. Mas é importante conhecer para que caso tenha um paciente que chegue para você, tá fazendo um exame, você consiga auxiliar num caso de emergência. Você consegue observar quando o paciente, né, está aí com a respiração alterada, está com dificuldade de respirar, está em apneia, né? Então você pode prestar aí um socorro até a equipe técnica de enfermagem, os enfermeiros chegarem para poder prestar o atendimento mais rápido, tá? Na disciplina de primeiros socorros, vocês vão ter a teoria e a gente vai marcar a aula prática no laboratório, onde vocês vão aprender também as manobras de primeiros socorros, né, básicas aí, para vocês estarem fazendo tanto em casa, né, caso aconteça algum corte, alguma queimadura, algum pequeno acidente assim, ou na rua, se vocês puderem auxiliar, mas vão aprender também que se você estiver num local onde tem alguém que seja mais capacitado do que você, que teve apenas uma pequena disciplina sobre primeiros socorros, você deixa aquela pessoa que está mais habilitada do que você prestar os primeiros socorros, ok?
Sim. É a próxima matéria, professor. Oi? No caso, já é a próxima matéria. Não, a próxima matéria é psicologia. Vixe, Maria. Essa que eu gosto, é psicologia. Então, ó, amanhã eu vou estar enviando para vocês um questionário baseado na prova aí, né? Da onde eu vou tirar algumas questões também para a prova. Um exercíciozinho aí, tá? E aí, na quarta-feira, dia 19, a gente vai ter uma aula revisão, onde a gente vai rever os pontos principais aí dessa disciplina. Eu vou dar dicas, né, da prova para vocês. A aula vai ser um pouquinho extensa, né? A de hoje tá sendo um pouquinho mais curta. Falei um pouquinho menos para vocês, peço até desculpa. Mas a gente. Pode cuidar da sua garganta. Oi? Pode cuidar da sua garganta. É, obrigada. E aí a gente manda ver na aula de revisão, tá bom? No dia 19. Aí, dia 20, na quinta-feira, é a provinha de vocês. Aí, na sexta-feira, é o prazo para receber os trabalhos também, tá bom? Desse questionário que eu vou passar amanhã, o prazo para receber a prova. Na segunda, eu mando as notas. E aí, na terça-feira, prazo de segunda chamada, prazo de recuperação. E aí, no dia 31, na outra segunda-feira, vocês iniciam psicologia, tá? Vocês vão fazer psicologia junto com a turma 17, ok? Com a professora Priscila, online também, tá? Pode ser? Ok. E aí a gente vai conversando. Amanhã eu mando a atividade para vocês e a gente na aula de revisão corrige a atividade aqui online mesmo, vai corrigindo e faz a revisãozinha, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã.